Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? A gente viu aí na nossa playlist da Saga dos Campeões o Emanuel Lasker então vencendo o Steinitz, o Morphy austríaco. Isso foi no ano de 1894 e agora nós estamos no ano de 1896, 2 anos depois, e a gente está tendo um rematch. Então o Emanuel Lasker foi desafiado pelo Steinitz. O Steinitz foi muito bem num torneio fortíssimo, ficou lá em segundo lugar e ficou cheio de coragem para desafiar então o Lasker novamente. E a gente está tendo esse match então valendo o título mundial novamente aí 2 anos depois. Esse match foi terminar em 97, 1897. Então tem gente que fala que é de 1897 esse match, mas ele começou em 1896. Essa partida foi no final de 1896, tá bom? Gente, uma história bacana aqui, até do Olavo, se eu não me engano, de um inscrito aí do canal. Muito obrigado aí, Olavo, que compartilhou uma história muito legal. E eu fui buscar e realmente essa história está no livro do Lasker, Minhas Aventuras de Xadrez. E o Lasker conta, então, uma história muito interessante. Ele estava ali num cruzeiro e havia ali no saguão, ali no bar, ali na área de fumo e tudo mais, havia um cavaleiro ali mexendo as peças, jogando xadrez. O Lasker se aproximou, o cavaleiro não reconheceu o Lasker e estava lá analisando as posições. Falou: senhor, você também joga xadrez? E o Lasker, para tirar uma onda, falou: olha, eu já joguei faz muito tempo e tal, né? Aí o cara falou: pô, então senta aí, vamos jogar umas partidas. Olha, pra ficar justo, pra não ficar muito desequilibrado, eu vou te dar uma dama de vantagem, tá bom? Eu vou jogar sem a dama. O rapaz falou pro Lasker, né? E o Lasker achou aquilo curioso, né? Sem conhecer, sem perguntar qual é o nível de jogo do Lasker, ele já oferecia a dama ali de vantagem. O Lasker falou: tá bom, vamos lá. E lá foi o cavaleiro jogar sem a dama contra o Lasker. E o Lasker foi e tal, jogou e perdeu de propósito a primeira partida. E aí o cara, ó, tudo bem, então, ó, se você vencer, né, eu vou jogar de novo sem a dama, se você vencer, aí a gente vai colocando aí, em vez da dama, eu tiro uma torre, vou fazendo isso. O Lasker falou: tá bom, né? E aí jogaram de novo e o Lasker perdeu de novo a partida. E assim foi na terceira partida também, o Lasker perdeu a terceira partida. Isso o cavaleiro jogando sem a dama, né? Aí o Lasker falou pro cavaleiro o seguinte: olha, eu tô achando que jogar sem dama é uma grande vantagem no xadrez, né? Eu tô achando que isso de alguma forma te confere alguma vantagem. Você deve ter alguma mobilidade maior pro rei, alguma coisa. E o cara riu, né? Falou: não, isso é tolice, isso seria um absurdo. E o Lasker falou: não, eu insisto. Eu insisto que a jogar sem dama deve ser uma vantagem. Eu tô achando estranho você ganhar sem a dama e tal. Eu quero jogar com você sem a dama. O cavaleiro achou aquilo meio estranho, né? Então falou: tudo bem, vai, vamos lá. E aí o Lasker foi, jogou sem a dama e venceu o cavaleiro. O cavaleiro falou: deve ter sido um golpe de sorte, eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo e tal. Mas vamos jogar uma de igual para igual, sem esse negócio de dama e tal. E o Lasker falou: não, eu insisto que eu jogue sem a dama novamente. O cavaleiro aceitou, né? Falou: tá bom. E aí o Lasker foi, jogou sem a dama novamente e venceu de novo, né? E aí, claro, o Lasker tirou uma onda, né? Saiu de lá, não falou nada pro cavaleiro e tal. Ele encerrou a noite ali. E mais pra frente, então, aquele cavaleiro ficou muito furioso que ele foi descobrir, né, na lista ali do nome dos passageiros, viu o Emanuel Lasker, ele viu que tava lá o campeão mundial, né? Uma história muito bacana, muito obrigado aí, Olavo, por compartilhar. E vamos dar uma olhada nessa partida, então. O Lasker tá jogando aqui de brancas contra o Steinitz. E vamos lá. O Lasker abre aqui com E4, peão do rei, temos E5, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5. Temos então mais uma Ruy Lopes aqui, abertura espanhola no tabuleiro. Bispo C5 e aqui temos C3. Esse lance faz bastante sentido, uma vez que o bispo veio para C5, lutar aqui por D4. Então as brancas também querem lutar aí por D4. Cavalo de G em E7, roque, cavalo G6, D4 finalmente, E toma D4, C toma D4. O bispo está atacado, bispo B6, cavalo C3 desenvolvendo aí o cavalo normalmente, roque. E aqui, bom, aqui se eu for olhar de brancas, né, vários lances aqui são possíveis. Bispo G5 é possível, com um tempo aí sobre a dama. Se você quiser um lance mais posicional, talvez bispo em E3, desenvolvendo, fortalecendo aqui em D4. São todos lances possíveis. H3 também é um lance mais quieto, mas também é um lance possível. Mas aqui o Emanuel Lasker vai para uma ideia diferente. Ele vai para esse lance A4 e de cara ele já ameaça ganhar uma peça. Por exemplo, né, se as negras jogam um lance de desenvolvimento normal aqui como torre E8,
simplesmente bispo toma cavalo e aí tanto faz com o peão que for retomar. A5 venceria aqui o bispo, né? O bispo não teria nenhuma casa para fugir. Né? Então a 4 é um lance interessante que, além de trazer essa ameaça, também fortalece aqui a casa B5. Mais para frente, se esse bispo for sair daí para C4 ou D3, a casa B5 está fortalecida, né, pelo peão. Legal. A6 foi jogado, então dando um respiro aqui para o bispo e atacando aqui o bispo de B5. O bispo C4 foi jogado. H6, H3, os lances profiláticos aí. H6 impedindo, né, a entrada do bispo em G5. H3 impedindo futuramente a entrada do bispo em G4. Ambos os lances também dão respiros aí para o rei, caso seja necessário. A partida seguiu com D6. Bispo em E3, agora sim, esse lance de desenvolvimento natural. Cavalo aqui de C em E7. E esse cavalo ele tá liberando aqui o peão de C. Né? As negras não estão fazendo muito com esse bispo aqui em B6. Essa manobra de cavalo vai poder liberar o peão para jogar C6, bispo C7, por exemplo. E poder jogar um lance libertador com o B5. Além de apoiar futuramente o lance F5, tá bom? Então cavalo aqui em E7, o cavalo de C em E7. Uma bela manobra aqui do Steinitz, o grande Steinitz. A torre E1 foi jogado, C6 então seguindo com seu plano. A dama B3 e aqui o Lasker de certa forma impede, né, que as pretas desafiem aqui o bispo de casas claras. Né? Agora bispo E6 já não é mais um lance possível. Além do que, claro, tá fazendo uma pressão aqui nessa coluna semi-aberta. Né? Não é uma coluna semi-aberta, porque as brancas têm um peão também e as negras têm um peão. Mas enfim, tá fazendo pressão aqui na coluna B, tá bom? Bispo C7 foi jogado. Cavalo agora em D2. E olha que legal essa manobra aqui do Lasker também. A gente vai ver daqui a pouco o que ele está planejando aí com essa manobra. A torre B8 foi jogado. Torre de A em C1. Então colocando aí a torre, agora sim, numa coluna semi-aberta, onde só as negras têm um peão. B5 foi jogado atacando aí o bispo. A toma B5. A toma B5. O bispo está atacado, tem que sair daí. Bispo D3, uma casa bastante ativa aí para o bispo, né? Seria muito melhor do que E2 ou F1. E2 estaria bloqueando a torre, F1 estaria meio escondido, né? Então bispo D3. E aqui rei H8. O rei, então, sai dessa diagonal onde a dama está dominando para poder jogar o lance F5. Cavalo agora em E2 foi jogado e a gente vai ver que legal essa manobra aqui que o Lasker está fazendo, né? Primeiro ele tirou o cavalo aqui de F, liberou a coluna F. E agora ele tirou o cavalo de C e liberou a coluna C. Além, claro, de fazer pressão aqui na coluna C, a gente vai ver que esses cavalos aqui vão ter um papel bastante importante daqui a pouco. F5 foi jogado, E toma F5, bispo toma F5, bispo toma F5, torre toma F5. E aí depois de algumas trocas, aqui o cavalo em G3. Então esse cavalo aqui veio lá de C3 a E2 e de E2 a G3 e agora está atacando aqui a torre. Torre aqui em F8 e agora dama em E6, uma dama bem colocada. O Steinitz não gosta muito de ver essa dama aí tão avançada, joga com dama C8, desafiando a dama, propondo a troca. Dama toma C8, torre de F toma em C8. E agora cavalo B3. E olha que interessante então, ao final dessas manobras aqui do Lasker, ele tinha um cavalo em F3 e um cavalo em C3. E agora ele tem um cavalo em G3 e um cavalo em B3. Bacana essa manobra dele aqui. E o que está acontecendo, né? De G3 esse cavalo vai poder vir para E4, fazer uma pressão aqui nas casas D6 e C5, né? É muito importante aqui manter um controle sobre a casa C5, é isso que o Lasker vem fazendo aqui com o cavalo B3, com todos esses lances. Olha só, 1, 2, 3, 4 peças segurando aqui para as pretas não avançarem com a sua maioria de peões aí na ala da dama, né? Bacana o Lasker, e além de tudo, se ele conseguir impedir esse avanço, a gente tem 2 peões aqui enfraquecidos em C6 e D6, né? Vamos ver se ele consegue explorar isso. Rei G8, rei vindo para a partida, cavalo em E4, seguindo com o plano, rei F7, G3, e esse lance dá uma restringida aqui para esse cavalo não poder jogar. Rei E8 foi jogado, torre em E2, e esse lance é flexível, você não sabe se essa torre vai vir para C2, você não sabe se a torre de C vai vir para E, né? Então, um lance bastante flexível, torre E2. Rei D7 foi jogado, e agora então que o Lasker chamou toda a atenção aqui para esses peões, até o rei veio aqui defender, né, esses peões fracos, e agora o Lasker muda o foco. Torre de C em E1, e agora ele parte para esse domínio total na coluna E.
E o lance jogado aqui pelo Steinitz, meio confuso já, o lance bispo B6. Esse lance talvez buscando algum apoio para jogar C5, mas aqui o Lasker já mudou o foco, né? E só o Steinitz ainda não percebeu. E agora o Lasker continua então com o bispo em F4. Bispo F4 tira já uma peça da frente aqui das torres, vem com o tempo sobre D6, esse peão está atacado agora 2 vezes, tem que ser defendido o bispo C7, então a gente vê que bispo B6, né, não foi o melhor lance ali do Steinitz, já que ele teve que voltar agora para C7, né. Ali naquela posição, ó, depois de torre de 100 em E1, seria muito importante jogar um lance como torre F8, mudar o foco também, uma possível continuação aqui com bispo F4, a torre de B em E8, né, e aí sim brigando aí pela coluna E, trazendo mais defesa aqui para esse cavalo, aproveitando que essas torres estão muito fortes, né? Faria mais sentido uma continuação como essa, tá? Mas sem desconfiar de nada, bispo B6 foi jogado e agora o Steinitz consegue um tempo importante aí com o bispo em F4. Bispo C7 foi jogado para defender e a partida seguiu agora com H4 e esse lance é bastante perigoso. Um detalhe importante, né? Você pode estar se perguntando aqui se nessa posição, ó, já que foi jogado o bispo F4 e esse bispo é tão forte, né, atacando aqui em D6, o cavalo também atacando em D6, por que não tomar, né? Alguém pode estar com essa dúvida. Por que as negras não capturam aqui esse bispo e tentam danificar aqui a estrutura de peões aqui do Lasker, né? A beleza da partida já começa aqui. Por quê? Não dá para capturar aqui em F4. Simplesmente o lance vencedor aqui da posição. Se você até quiser pausar e encontrar qual seria, né? Essa não foi a continuação da partida, mas qual seria o lance vencedor caso tivesse seguido por esse rumo, é uma posição que vale a pena, como arrematar, né? Uma posição como essa. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate. Seria o lance cavalo aqui em F6, dando cheque, né? Abrindo aqui um ataque descoberto. Esse cavalo não pode ser capturado, né? Se ele for capturado, existe uma sequência de checkmate aqui. O rei só teria D8, e depois de torre 8, rei C7, por exemplo, tentando escapar. Isso aqui seria um belíssimo de um checkmate, né? Olha esse corredor aqui, né? As negras com as próprias peças tirando aqui casas de fuga, que seriam casas importantes de fuga para o rei, né? Tá, então a gente vê que bispo F4 foi um lance realmente muito forte aqui do Lasker, não dá para o cavalo capturar. Mas e se depois de cavalo F6 jogar rei D8, por exemplo? Bom, aqui também a sequência é vencedora, com torre toma E7, e agora a ameaça aqui é torre D7 checkmate, tá? Isso aqui seria um belíssimo de um checkmate. E o cavalo está atacado. Aqui não tem esperança para as negras. Uma posição completamente perdida, né? Mas dá para dar cheque aqui em H3. Ó, cavalo toma em H3. Não adianta nada. Cavalo toma H3, rei H2. E o problema persiste, tá? A ameaça continua sendo checkmate aqui. Mas toma o cavalo então. Aí a gente cai na mesma posição anterior de torre cheque. E a outra torre dando checkmate. Então não tem realmente, né, como capturar aí o bispo de F4. Por isso que o bispo volta então para C7, defendendo aí o peão. E agora o lance H4. E o tema continua existindo. Esse cavalo, a moral toda é que esse cavalo não pode sair da defesa aqui do cavalo de E7. Ele está escravo aqui defendendo. Ele não pode vir para cá. A mesma coisa que aconteceria, tá bom? Agora um pouco pior, né? Porque agora tem mais uma parede maior ainda aqui contra o rei adversário, né? Contra o próprio rei aqui. As peças das negras estariam sufocando aí o próprio rei, né? Tá? Então aqui também seria uma sequência forçada de checkmate. Então por isso que depois de H4, as negras continuam não podendo capturar aqui o bispo, elas jogam com H5, né? A grande ameaça aqui era das brancas jogarem H5 e darem um cutuco aqui nesse cavalo, né? Fazer esse cavalo sair daí e perder a defesa de E7. E agora o lance jogado foi bispo G5. Esse lance faz todo sentido, fazendo mais uma pressão aqui nesse cavalo. Agora potencialmente 3 peças atacando aí esse cavalo. Ele só tem 2 defesas, o rei e o cavalo. Então o bispo D8 foi jogado, trazendo mais uma peça aí para a defesa. E agora então começa toda a manobra muito bacana aqui do Lasker. Se você quiser mais uma vez aí dar pause e encontrar o lance aqui, o melhor lance da posição, que foi o lance jogado aqui pelo Lasker, um lance bem preciso e bastante instrutivo aqui o movimento do Lasker. Espero que você tenha encontrado. E a ideia aqui é o lance G4, né? Atacando em H5, então G4 foi jogado, atacando aqui em H5, né? Tentando expulsar então mais uma vez, dar um cutuco aí nesse cavalo de G6. E agora as pretas não tem muito como evitar, né? Elas capturam aqui em G4 e a partida agora continua com o H5. Era tudo isso que o Lasker queria. É a posição dos sonhos agora para o Lasker. A partida continua com o cavalo em F8
E agora a posição começa a entrar em colapso, né? Por quê? Esse cavalo aqui está atacado potencialmente por 3 peças, né? Assim que esse cavalo aqui sair da frente, serão 3 peças atacando e ele só tem 2 defesas, né? Então aqui o Lasker vai para essa ideia aqui de tirar o cavalo da frente com tempo aqui, com cheque. Olha que legal, cavalo de em C5 cheque. A partida seguiu com D toma C5. E aqui cavalo toma C5 cheque primeiro, né? E aqui o Steinitz vai para o lance. Bom, aqui não tem muitos lances, né? Vamos lá. Tem rei E8, rei D6 e rei C7. São as únicas opções aí da posição. A partida seguiu com rei D6 e depois a gente vai dar uma olhada nas outras, tá bom? Vamos ver como é que a partida segue. Rei D6 e agora o Lasker não está mais interessado em recuperar a peça não. Agora ele vai para cima desse rei aí. Primeiro com bispo em F4 e agora olha só, o rei não pode mais voltar, né? Cheque, não tem como cobrir. Essas casas estão tomadas. O único lance forçado aqui, rei D5. E agora torre E5 cheque foi jogado. E agora mais uma vez esse rei tá com complicação. Ele não pode jogar aqui em D6, simplesmente torre F5. Seria um checkmate, tá bom? Aqui todas as casas estariam tomadas, né? O rei não poderia mais descer. Não pode para a direita, não pode para cima, não pode para baixo, não pode para nenhum lugar. Seria um checkmate aqui descoberto, tá? Então depois de torre E5, olha que legal como a partida continuou, né? Rei toma D4, da mesma forma também seria torre de 1 E4, seria checkmate, tá? Então aqui só sobrou o rei vir para C4 e esse rei, olha onde tá vindo parar, né? Olha que caçada ao rei bacana. A partida seguiu agora com torre C1 cheque. E aqui o rei também não tem muita opção. Se ele vier para B4, simplesmente rei D2 seria checkmate. Olha que caçada incrível, né? Então não dá para ir para B4. Tomou o peão de D4 e a partida seguiu com torre aqui em E4 cheque. E agora o rei só tem D5, não tem outra, lance forçado, rei D5. Torre D1 cheque e agora o rei só tem uma casa, lance forçado, que é capturar aqui o cavalo, mas nessa posição o Steinitz abandonou a partida. Porque agora o mate é inevitável. Rei toma C5, bispo em E3, entregaria um belíssimo de um checkmate. Olha só esses peões tirando as casas possíveis de fuga aí do rei. A torre tomando aqui todas essas outras casas e a torre tomando todas essas outras casas. Um belíssimo de um checkmate, né? A gente teria. Então por isso aqui que depois de torre D1, o Steinitz teve que abandonar aí a partida. Uma belíssima caçada ao rei em todas as variantes. As próprias peças das negras aí acabam tirando casas do rei. Uma posição matematicamente montada, né? Incrível realmente essa partida. A gente ficou de ver ali se depois de cavalo C5 cheque, ao invés de vir para D6, como foi a continuação da partida, se viesse para E8, poderia tomar aqui de torre. Olha que bonito. Torre toma, bispo toma, torre toma. E aqui depois de rei D8, a gente poderia ter uma sequência bem bacana aqui com torre toma G7 primeiro. Ó. E aí você pode fazer o que você quiser, né? O rei vem para E8, torre E7 de novo, rei D8. Então capturou aí um peão. E aqui vários lances são vencedores, tá? Um deles aqui seria o lance H6 também, com sequência vencedora. Por exemplo, H6, torre C7, a torre D7, e aqui abrindo um cheque descoberto, é um cheque duplo. Rei E8, não dá para vir aqui para C8, simplesmente torre D8 seria checkmate, tá bom? Então aqui rei E8, e aí, bom, torre toma C7, e a gente já vê que essa posição é vencedora para as brancas, tá? Então não daria ali, depois de cavalo toma C5 para ir para E8. E se viesse para C7, bom, aí aqui não teria uma sequência de checkmate, mas as brancas ficariam muito bem, com bispo em F4, cheque, rei B6, torre toma E7, bispo toma E7, torre toma E7, a torre aqui está ameaçada, e o lance aqui não dá para se jogar muitos lances, né? Por exemplo, se tirar a torre, simplesmente sequência de checkmate aqui com torre B7, olha que bonito, rei A5, bispo D2, B4 cobrindo, e bispo tomaria B4, seria mais uma sequência de checkmate. É incrível ver que em todas as variantes as brancas ficam melhores, né? Então aqui, depois de rei C7, bispo F4, rei B6, torre toma, bispo toma, torre toma. O melhor lance aqui das pretas seria o lance B4 para o rei tentar vir para B5 e C4. E aí as brancas continuariam simplesmente com torre toma G7, rei B5, continua existindo todas as ameaças. E agora sim capturando a torre, bispo toma B8, torre toma B8 e torre G8. Aqui, materialmente falando, as brancas teriam apenas um peão a mais. De todas as continuações, seria a melhor continuação para as negras.
mas estaria perdido aqui de qualquer forma, tá bom? Aqui, a ameaça aqui da subida desse peão é realmente muito forte, o cavalo aqui está cravado, não pode sair se não perde a torre, uma posição completamente vencedora aqui para as brancas. Bonito, né? Bonita a partida, vamos deixar aqui na posição ali então, da onde houve o abandono da partida, aqui mais uma vez a caçada ao rei, aqui, muito bonito, e depois de torre D1, o abandono é a vitória aí do Lasker sobre o Steinitz, muito bacana. Essa foi a última disputa do Steinitz para o Mundial, não foi dessa vez também, aí realmente o Steinitz teve que entender aí que passou realmente o reinado dele. Um fato triste aí sobre o Steinitz, a gente gostou tanto, né, do Steinitz, a evolução ali do Morph e tudo mais. O Steinitz, ele nos últimos anos ali de vida dele, ele não ficou muito lúcido, não. Ele até teve uma história que ficou bastante conhecida, muita gente fez umas charges e tudo mais, que o Steinitz chegou a afirmar que jogou xadrez contra Deus, utilizando uma linha telefônica invisível, e que teria vencido Deus e tudo mais. Essa história ficou conhecida no meio xadrístico, não dava para eu deixar de contar isso para vocês, mas enfim, esse é o fim do Steinitz. E agora o Lasker, então, mais uma vez se consolidando, segunda vez aí como campeão mundial, e é feito que ele se estenderia aí por 27 anos na totalidade aí da sua do seu domínio aí, do seu reinado como campeão mundial. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela audiência mais uma vez. A gente continua na série com as partidas do Lasker contra os outros, então, desafiantes ao título, e a gente segue a nossa playlist. Muito obrigado, pessoal, pela audiência, um grande abraço aí a todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!